Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, viemos para que nós possamos desenrolar a vida. Viemos para que nós possamos apresentar a vida completa que nos foi oculta desde o princípio. Na verdade, todos os homens estão à busca desta vida. Os homens podem ter dinheiro, carros, casa, mas ele sentirá um vazio no seu interior. Os homens não obterá nada que o satisfaz, a não ser que achará a vida. E a vida que na qual nós abordamos cá no canal é a vida completa que estava com o Pai e que nos foi oculta desde o princípio. Então, se nós entendemos completamente a vida, atingiremos o nosso padrão real da vida. Bom, se nós descobrimos a vida, então nós iremos entender o motivo que Jesus Cristo negou os bens da terra para fazer a vontade daquele que o enviou, como diz a Sagrada Escritura no livro de Mateus, capítulo 4, que o diabo o prometeu que lhe desse o mundo inteiro se o adorassem. Mas Jesus negou esta oportunidade. Por quê? Porque Jesus tinha vida. Ele achou a vida. Então, se nós entendemos a vida, iremos descobrir que a riqueza não observará no dinheiro, nem tampouco no diamante e nos bens materiais desta vida, que na qual, depois da nossa morte, não o levaremos a lado nenhum. Então, se nós descobrimos o desenvolvimento da vida, então nós iremos ir à busca do necessário e iremos trabalhar no nosso interior para que nós possamos viver o verdadeiro padrão de vida. Bom, antes de nós prosseguirmos, pedimos que possas inscrever no canal, deixar o teu like, comentar e partilhar para que este tema possa atingir uma multidão de pessoas. Bom, hoje queremos abordar a maior derrota do homem a ser revelado. Se nós entendemos o tema, então iremos concentrar cá no canal para que nós possamos desenvolver a vida que foi derrotada desde o princípio. Então, o homem foi formado para viver e vencer na vida. Por isso, foi-lhe dado o poder para dominar sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Esta é a história real do homem, que não é falada em muitos lugares que se chamam pelo nome de Deus. Bom, ficamos aqui até o fim, porque hoje restaurarás o teu poder como homem. Porque o poder foi prometido antes dos homens serem criados. Na verdade, o homem foi roubado. Foi roubado a inteligência do homem e a capacidade de dominar. O homem perdeu a vida e a sua essência. E o homem foi levado cativo para uma área sem cobertura do Criador. E nós podemos observar na Sagrada Escritura que diz-nos o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. E andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morirá, e apertando-os sai deles uma víbora. No livro de Isaías,
capítulo 59, versículo 1 a 5. Sim, é aqui que a vida cada vez mais se perde. Na verdade, todos querem ter o seu inimigo de longe e não por perto, a não ser que se reconciliam, como diz no livro da Bíblia, que revela-nos. Andarão dois sem estarem de acordo. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Então, por isso que nós queremos que os nossos inimigos ficarão longe de nós. Por quê? Porque para que nós possamos andar entre nós, devemos ter um acordo. O homem tornou o inimigo de Deus por causa da ciência, da inteligência que lhe foi apresentada fora do conhecimento de Deus. O homem não reconhece a vida real. O homem tornou hipócrita. Ele quer ter boa vida, mas com uma prática negativa. Então, estas práticas geram a inveja, gera o ódio, gera a traição do seu próximo, gera a corrupção. Então, se nós entendemos este ponto, então iremos descobrir que Deus é santo, que Deus nos criou para andar no seu caminho. E para que nós possamos andar no seu caminho, devemos viver uma vida fora do pecado. Devemos destruir todas as obras pecaminosas. Se nós não destruímos a vida pecaminosa, então nós somos o inimigo de Deus. Se nós somos inimigo de Deus, óbvio que todos não querem ter o seu inimigo por perto, mas sim por longe. Bom, devemos entender que o pecado é a morte e a obediência a Deus é a vida e a vida eterna. E esses dois caminhos, pecado e a obediência a Deus, dependem do homem para se manifestar. Por isso, sempre digo que cada semente tem o seu fruto, como cada caminho tem o seu destino e cada ação tem a sua reação. Todo homem que peca é inimigo da vida, é inimigo de Deus, porque todos que pecam, pecam contra a vida. Todos que destroem a sua vida, isso revela-se o pecado. Desobedecem o seu homem interior, escondem e fazem o pecado nas escondidas. Então este é o inimigo da vida, porque ele destrói a sua honra, a sua personalidade, destrói o seu caráter, destrói o seu desenvolvimento como homem. Ele se vende em troco de uma condenação eterna. Todo homem que nega o pecado, ele tem a vida. Por isso, diz a Sagrada Escritura, seguinte: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No livro de Primeiras Cartas de João, capítulo 3, versículo 7. E por outro lado, quem está no pecado, quem comete pecado, tem como o salário a morte. Como diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. A morte que nós observamos no salário do pecado é a destruição da tua honra, a destruição do teu caráter. Por isso que nós escondemos, para que nós possamos desenvolver o pecado. Porque o nosso interior revela-nos que nós vamos humilhar. O pecado faz com que o homem grande torne-se uma criança, mentindo em defesa de algo, como se fosse o homem vai lhe meter no inferno. Mas, na verdade, é a desqualificação do homem interior. É aqui que o homem busca a grandeza no dinheiro, no diamante, no ouro, no carro, ocupação de terra, nas construções e etc. Mas depois dele alcançar todas essas coisas, ele descobre que ele ainda continua a pecar, continua a esconder para fazer coisas da maldade. Então, isso gera um desespero. E o tal desespero é porque ele não encontrou a vida completa. Mas, se permaneceres cá no canal e se buscares entender o nosso tema com muita paciência, alcançarás a vida que não é pregada em muitos lugares que se fala pelo nome de Deus. Porque aqueles lugares, eles não falam do desenvolvimento do homem interior, não falam do crescimento do homem interior, a não ser que eles prometem a riqueza, prometem o dinheiro, prometem as coisas da terra. E todas essas coisas foi prometido por diabo a Jesus.
Mas se entenderás a vida, descobrirás que Jesus negou todas estas ofertas do diabo, dizendo que só obterá a salvação todos aqueles que recebem a palavra da boca de Deus. Então, a palavra da boca de Deus nos chamará para que nós possamos andar na santidade. Nos chamará para que nós possamos deixar de pecar. Nos chamará para que nós possamos transformar completamente a nossa vida para que nós possamos alcançar a vida eterna. Nos chamará para que nós possamos destruir o pecado, destruir a prática negativa e atingir uma vida verdadeira. Esta é a realidade da vida. Queremos como não, este é o resultado da vida demonstrada. Vamos analisar junto. Por que o diabo está fora do reino de Deus? Se o diabo estava no céu, mas por que ele está fora do reino? A Bíblia considerou o seguinte: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Segundo as cartas de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Consideramos aqui, muito bem, que o diabo foi expulso da presença de Deus por causa do pecado. E quais são as práticas que desenvolves hoje no teu membro? Quais são as práticas que desenvolves hoje na tua vida? Se tu pecas, então podes saber que terás uma vida de dor. Porque o diabo, antes dele ser diabo, ele era anjo. E esse anjo pecou, como diz a Sagrada Escritura. E esta é a razão da sua retirada na presença de Deus. Agora, vamos perguntar a nós mesmos: por que o homem foi expulso no jardim do Éden, aonde tinha a árvore da vida eterna, que o homem pudesse comer e viver eternamente? Aquela árvore poderia sarar todo o tifoide, sarava toda a dor de cabeça, todos os paludismo, todos diabetes, sarava todas as infecções. Aquela árvore da vida permanece até hoje no jardim do Éden. A Bíblia diz-nos, quanto a este ponto, que Deus disse: este homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Gênesis, capítulo 3, versículo 22 a 23. Por que Deus lançou o homem fora? Esta é a nossa pergunta. Então, aqui nós podemos observar a Sagrada Escritura a dar-nos a resposta da nossa pergunta. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz a soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, esta me deu da árvore e comi. Gênesis capítulo 3, versículo 10 a 12. Bom, aqui nós observamos que tudo veio com a desobediência. E a desobediência é o pecado. Então, sempre foi a desobediência que fez com que o anjo fosse expulso da presença de Deus e hoje tem nome do diabo. Foi pela desobediência que o homem foi expulso da presença de Deus e hoje tem o nome de pecador. Então, e foi a desobediência a Deus que tirou a paz e a vida do homem. Agora, já é o tempo para que nós possamos deixar de acreditar na mentira. Porque é a mentira que nos trouxe a origem da maldição e a morte. A Bíblia nos explica o seguinte: Jesus dizia: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. A Bíblia só fala do justo e injusto. A Bíblia fala que o homem saiu da verdade e entrou na mentira. Então, a mentira é o desenvolvimento da origem da maldição no homem. A mentira é a declaração da vida pecaminosa. Você cometeu aquilo, mas você não tem a capacidade de dizer que fizeste isso. Porque se disseres que tu fizeste, então desqualificará a tua personalidade, porque tens uma grandeza em ti que não possas dizer no outro que eu é que fiz isso. Então, alguém que te viu
a fazer isso, quando vai contar que te viu, pronto, por causa da tua defesa, você vai matar aquela pessoa. Você vai destruir a vida daquela pessoa. Antes daquela pessoa falar a verdade, você já tornou um inimigo para destruir a nação inteira, para defender a mentira que cometeste. Bom, se nós falamos a verdade um com o outro, ficamos humildes e reconhecemos a nossa personalidade como homem e buscamos a grandeza e um caráter limpo e julgamos a nós mesmos, fazendo justiça a nós mesmos, então purificaremos a nossa mente, purificaremos o nosso coração, purificaremos a nossa imagem e teremos uma riqueza incomparável. A Bíblia só fala do justo e injusto e também acerca das obras, ou seja, acerca do estilo da vida que gera morte e o estilo da vida que gera a bênção. Então, a Sagrada Escritura, agora pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeites, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as sombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas os que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 8, versículo 32 a 36. Bom, aqui nós estamos a ver que a Bíblia diz que todos a Jesus amam a morte, porque o caminho fora de Jesus é o caminho da morte, porque a vida de Jesus é a vida declarada por todos os homens. Bom, eu quero aqui apresentar o Mestre. Jesus é a única imagem que nós devemos seguir para que nós possamos atingir a vida completa. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele, no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Se nós entendemos completamente que Jesus é o nosso professor, que ele veio para nos ensinar para que nós possamos ter uma vida sem igual, então nós iremos concentrar e comprar uma Bíblia, estudar apenas a vida de Jesus, porque esta é a vida do Filho de Deus. Se nós imitarmos a Jesus a 100%, então alcançaremos a vida, alcançaremos o poder, alcançaremos a vida completa na qual foi perdido. Bom, nós devemos entender que os religiosos não alcançarão a vida de Deus. Mas por que os religiosos não alcançarão a vida de Deus? A mulher usa peruca, a mulher usa pestana, a mulher usa unha. Todas as igrejas que a mulher usa peruca ou pestana, ou elas usam qualquer coisa que tem o símbolo do mundo, então está a desqualificar a Deus. Por quê? Porque ela torna como se fosse racista. Também o estilo de vida pode demonstrar uma rejeição. Então, qualquer um que muda as coisas de Deus automaticamente violou o padrão da natureza. Então, como é que nós podemos dizer isso? Uma mulher de Deus que poderia pegar o dinheiro para oferecer a alguém ou para ajudar em alguém, ela compra cabelo para meter em cima do cabelo dela. Se Deus já deu o cabelo, então o cabelo que ela compra é um cabelo liso, um cabelo artificial. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu vim para falar da vida, eu vim para falar de Jesus, eu vim para falar de Deus, eu vim para falar da nossa vida eterna, eu vim para mostrar o caminho santo, eu vim para que nós possamos restaurar a vida que foi perdida. Se nós entendemos da vida, Deus só está a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se nós arrependemos, deixamos a vida pecaminosa, alcançaremos o poder. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa teu like, comenta e obrigado.